Beleza, tá gravando agora, tá gravando, tá gravando. Meus amigos, a Europa, ela foi o carro-chefe ali da primeira Revolução Industrial e ela queria também ser o carro-chefe daquela segunda Revolução Industrial. Para tanto, o que a Europa fez? Ela pegou a África e partilhou, né? Partilhou a África como se fosse um bolo, né? Para atender ali suas necessidades na busca por matéria-prima e mão de obra para abastecer suas indústrias numa época de segunda revolução industrial, não é? Na época justificou que a Europa precisava ser civilizada, tem até uma corrente de pensamento mais de darwinismo social, mas a grande vontade mesmo era a busca por matéria-prima e mão de obra, o que gerou muitas consequências negativas para o continente africano, sem dúvida nenhuma. Essa época da segunda revolução industrial também marca o surgimento de monopólios e oligopólios, e aí a gente até estudou alguns conceitos interessantes que provêm dessa época, como cartel, como holding, como dumping, trust, né, fusão empresarial ali que é relacionada a trust e assim por diante. Na época da segunda revolução industrial, pessoal, vigorava um modelo denominado de liberalismo econômico, em que o Estado era invisível, né? Então o Estado ele não poderia intervir na economia de forma alguma, e isso deu margem para a exploração do burguês contra o operário. Então, naquela época da segunda revolução industrial, as condições de trabalho ali por parte do operário, elas eram condições de trabalho também bem ruins, tá? É interessante sacar isso. Antes de falar disso aqui, deixa eu falar mais um outro detalhe sobre a segunda revolução industrial. Galera, na época da segunda revolução industrial, a Europa ela chegou a vivenciar alguns tempos de glória, viu? Na época da segunda revolução industrial. Teve um período na Europa que pega o final do século XIX, início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, que a Europa vivia um intenso otimismo, conhecido como La Belle Époque, a bela época, a grande época. Porque na época da segunda revolução industrial, pessoal, surgiu muita coisa que deixou o povo, sobretudo europeu, que era quem detinha a maior parte do dinheiro, encantada, né? A Europa vivia uma grande boemia. Pensem comigo, na época da segunda revolução industrial surgiu o petróleo, surgiu o automóvel, surgiu o avião, surgiu navios de grande extensão. O Titanic é dessa época da segunda revolução industrial. Surgiu eletricidade, cara, na época da segunda revolução industrial. Perceba o quanto que isso foi uma inovação para aquela época, né? Na época da segunda revolução industrial, foi um período de muito esplendor na sociedade, sobretudo a sociedade boêmia europeia. Tanto é que esse período ficou conhecido para elas como o período da grande época, a bela época. Surgiu o telefone, né? Então um monte de coisa vai surgir nessa época que foi muito inovador na época da segunda revolução industrial. Então o pessoal ali, sobretudo da Europa, sobretudo a parte ali da classe alta na Europa, da boemia na Europa, eles pensavam assim, gente, o que será que tem mais por vir, né? Eles viveram um período de grande otimismo. Só que mal contavam ele que estariam acometidos depois por Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, e que deixou a Europa em total pessimismo, rompendo com aquele otimismo que existia na sociedade europeia na época da Segunda Revolução Industrial até a Primeira Guerra Mundial. Beleza? E aí eu falei para vocês, pessoal, que a Segunda Revolução Industrial ela aconteceu além da Europa, também nos Estados Unidos e no Japão. E o local da concentração industrial nos Estados Unidos foi naquela área do Nordeste do país, região chamada de Manufacturing Belt. Aquela região cresceu muito, surgiu megalópole, surgiu Sociedade Anônima de Ações, e foi ali que foi desenvolvido o modelo fordista de produção em série, produção em massa, gerando estoques, trabalhadores especializados numa única etapa da produção. Só que tem um detalhe, o excesso dessa superprodução, idealizada pelo modelo fordista de produção, o modelo liberal da economia em que o Estado não intervia na economia e a queda dos mercados consumidores europeus por conta da Primeira Guerra Mundial gerou aquela grave crise econômica de 1929, chamada de a Grande Depressão. A crise de 29, inclusive, pessoal, que gerou reflexos no mundo inteiro, não é? Por exemplo, só para você ter noção, na Europa, a crise de 1929 ela permitiu a ascensão de regimes totalitários. Nos Estados Unidos, a crise de 29 provocou fome de mais de metade da população. O Brasil gerou uma crise cafeeira. A União Soviética, por sua vez, ela ficou imune à crise, porque a crise de 29 ela foi uma crise do modelo capitalista, e a União Soviética socialista não compartilhava com esse sistema.
Agora, os países saíram da crise. Por exemplo, o Brasil começou a industrializar, e a gente vai ver hoje nessa aula essa industrialização brasileira. O Brasil começou a industrializar. Foi a chamada industrialização por substituição das importações na época do Getúlio Vargas. Isso foi dinamizando a economia brasileira e fazendo com que o Brasil saísse da crise. Não é? Os Estados Unidos deixaram de lado aquele modelo liberal da economia e adotaram um modelo denominado de keynesianista, da forte intervenção do Estado na economia, proposto ali por John Maynard Keynes e, na época, colocado em prática pelo até então presidente dos Estados Unidos da época, Franklin Delano Roosevelt, onde, a partir de um plano que ele fez chamado de New Deal, ele fez um grande plano ali por meio de obras públicas para tentar gerar emprego ali para a população nos Estados Unidos e ir reativando a economia. E aí, de pouco em pouco, os Estados Unidos, por meio da ação desse cara aí chamado de Franklin Delano Roosevelt e a forte intervenção que passou a existir do Estado na economia, os Estados Unidos saiu da crise. A ponto, inclusive, depois de viver um período de welfare state, ou seja, o estado do bem-estar social. E anos depois, o país se consolidando cada vez mais como uma grande potência mundial, ainda mais quando saiu o vencedor das guerras mundiais, os Estados Unidos vão começar a repassar seu estilo de vida para o restante do mundo, sobretudo a partir dos anos 50, na qual os Estados Unidos começaram a viver anos dourados, completamente diferente do que viveu em 1929. Coisa de 20 anos depois daquela crise de 1929, os Estados Unidos já estavam vivendo um período novamente de esplendor, os anos dourados, e o seu estilo de vida americano passando a ser, passando para outras áreas do mundo, né? O American Way of Life, não é? E, pessoal, falei também que a segunda revolução industrial, ela aconteceu também no Japão, né? O Japão era um país feudal até ali o ano de 1868, né? Vivia uma época de shogunato, que eram os líderes das províncias que recebiam impostos dos camponeses cobrados pelos samurais, que a princípio cobravam os impostos e depois se tornaram guerreiros do shogun. Só que isso deixou o Japão muito atrasado. O Japão vivia uma espécie de um período feudal, pessoal, até se você for observar, né, a 1868. Isso deixou o país muito atrasado. Em 1868 vai acontecer um período de inovação ali no Japão que ficou conhecida como a Era Meiji. O Tsuhito Meiji tomou o poder ali no Japão, e quando o Tsuhito Meiji ele tomou o poder ali no Japão em 1868, ele impôs no Japão um período de total inovação, né, com investimento em tecnologia para a época, com investimento em educação para a época, com investimento nas primeiras indústrias que foram chamadas de zaibatsus, tá? Eram indústrias familiares que recebiam incentivo por parte do governo, conquistas territoriais. E aí o Japão vai entrar na segunda revolução industrial com suas primeiras indústrias chamadas zaibatsus. E esse período da Era Meiji, o Japão vai crescer pra caramba, pessoal. Pra você ter noção, o Japão conquistou boa parte ali daquela área asiática. Só que o Japão queria mais. O Japão queria crescer não apenas pelo lado asiático, o Japão também queria crescer pelo lado americano. E aí entra a bobeira japonesa, naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, atacando os Estados Unidos para tentar crescer pelo Pacífico americano. E aí, anos se passam, os Estados Unidos dão um troco, aquele ataque a Pearl Harbor, com as bombas Little Boy e Fat Man. 75 anos completaram esse ano das bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas ali no território japonês em 6 e 9 de agosto de 45, como forma de intimidação à União Soviética. Esse foi o principal objetivo das bombas, viu? É óbvio que o revide ao Japão também foi um objetivo dos Estados Unidos, mas o principal objetivo dos Estados Unidos ao lançar as bombas ali no Japão em 6 e 9 de agosto de 1945, as bombas Little Boy e Fat Man, que foram lançadas pelo avião Enola Gay em Hiroshima e Nagasaki, o grande objetivo por parte dos Estados Unidos foi, sem dúvida nenhuma, de intimidação à União Soviética, né? Já que a União Soviética também tinha saído vencedora naquele contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Então é interessante sacar isso aí para vocês. Galera, e aí o desenvolvimento japonês nessa chamada Era Meiji, ela vai ser freada, né? Ela vai ser freada nesse contexto por conta das bombas ali. Essa aí é Pearl Harbor e isso aí Hiroshima e Nagasaki, beleza? Pessoal, esse foi o período da segunda Revolução Industrial. Agora, e o que é a terceira Revolução Industrial, que é o que a gente estava estudando, né? Galera, a terceira Revolução Industrial é um período que vai existir no nosso mundo
a partir dos anos 50 do século XX. Galera, a partir dos anos 50 do século XX, a gente vai vivenciar um período denominado de Terceira Revolução Industrial. A partir dos anos 50 do século XX, período aí da Terceira Revolução Industrial. E a palavra-chave que vai entrar nesse contexto de Terceira Revolução Industrial é avanço das telecomunicações, fenômeno do encolhimento do mapa-mundi. A partir dos anos 50 do século XX, vai ter muita inovação na nossa sociedade. Por exemplo, a internet vai vir depois dessa época, né? Por volta dos anos 70, a internet ela começa a surgir e começa a deixar o mundo cada vez mais próximo, cada vez mais integrado, e não apenas a comunicação que avançou, mas algo que marca a Terceira Revolução Industrial é o avanço do meio de transporte, sem dúvida nenhuma. Então, o mundo ele vai ficar mais próximo, né? É o chamado fenômeno do encolhimento do mapa-mundi, é algo que caracteriza muito a Terceira Revolução Industrial. Mas não é apenas isso que caracteriza a Terceira Revolução Industrial. A gente tem que lembrar, pessoal, que na época da Terceira Revolução Industrial, meus amigos, a gente vai vivenciar um período denominado de fábrica global, onde hoje, para você fazer um determinado produto, muita coisa é terceirizada. Olha aqui, ó, terceirização. Né? Hoje, na Terceira Revolução Industrial, no mundo cada vez mais globalizado, no mundo cada vez mais próximo por conta do avanço do transporte, do meio de comunicação, vocês vão perceber, pessoal, que hoje terceiriza-se muitas funções para alcançar um produto final. Isso é o que a gente chama de fábrica global. E esse exemplo do avião mostra exatamente isso que eu estou falando para vocês. Não é? Galera, outra coisa que vai surgir interessante, ó, já falei da internet, né? Outra coisa que vai surgir interessante da Terceira Revolução Industrial é que a gente vai mudar o modelo de administração econômica. O nosso modelo de administração econômica passa a ser o neoliberal, a partir, sobretudo, dos anos 80 do século XX, idealizado, pessoal, por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Professor, você está querendo me dizer que hoje a gente adota o modelo neoliberal da economia? Exatamente. O que é o modelo neoliberal, professor, que a gente adota hoje na Terceira Revolução Industrial? É o meio termo entre liberalismo econômico e keynesianismo. Professor, como assim? Não estou entendendo. Explica isso melhor. Ô, galera, o liberalismo econômico é a ausência do Estado na economia. Esse é o liberalismo econômico, tá? O liberalismo econômico é o Estado invisível. Esse é o liberalismo econômico. O Estado ele é invisível. O Estado não intervém na economia. Tanto é que o exemplo disso foi que a não interferência do Estado na economia com o seu modelo liberal foi uma das razões ali para aquela crise de 1929 de superprodução, já que aquele Estado que não intervia na economia não informou ali os empresários nos Estados Unidos, né, que havia uma queda dos mercados consumidores europeus. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem o keynesianismo, o excesso de intervenção do Estado na economia gera muita burocracia. O excesso de intervenção do Estado na economia gera, pessoal, muita burocracia. E aí o país não se desenvolve. Foi aí, galera, que Margaret Thatcher e a conhecida Dama de Ferro, que governou o Reino Unido de 79 a 90, e Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos de 80 a 88, eles pensaram da seguinte maneira: cara, eu preciso ter um meio termo nisso. Eu não posso ter nenhum Estado omisso, como foi na época do liberalismo, aquele liberalismo clássico, mas eu também não posso ter um Estado que seja interventor demais na economia, porque isso vai gerar uma estagnação, um excesso de burocracia. Eu preciso de um meio termo. E aí foi proposto o neoliberalismo, da intervenção do Estado na economia apenas quando necessário. Eu vou te dar um exemplo para os dias atuais. Quando, nos dias atuais, houve a liberação do saque do FGTS, proposto pelo ministro Paulo Guedes, né, e efetivado ali pelo presidente Jair Bolsonaro, a liberação do saque do FGTS é uma medida que dá para você entender o que é o neoliberalismo. Professor, como assim? Explica isso melhor. Ora, até então, nesse cenário de crise provocada pela pandemia global, o Estado não tinha intervido na economia. Por quê? Para tentar deixar com que o meio privado pudesse se reestabelecer dessa crise.
Porém, quando viu que as medidas que o meio privado estavam tentando fazer para tentar sair da crise não estavam dando certo, o Estado resolveu agir, liberando o FGTS, né, propondo alguns acordos entre entregadores e empregados, né? Então, o Estado viu que era necessário intervir na economia. Isso é o que a gente chama de Estado mínimo, né? O Estado só intervém na economia quando estritamente necessário. Só que se antes do neoliberalismo a gente usava o keynesianismo, que o Estado intervia fortemente na economia, quando a gente passou de keynesianismo para neoliberalismo, o Estado enfraqueceu e a gente começou a passar um monte de responsabilidade que antes era do Estado para o meio privado. Por isso que a gente fala que no neoliberalismo, nessa terceira revolução industrial, a gente tem, nesse neoliberalismo, o aumento das privatizações, sem dúvida nenhuma. Só que aí eu vou te lançar uma pergunta. No neoliberalismo, aumentam as desigualdades sociais? É óbvio que sim, pessoal. Sabe por que no neoliberalismo aumentam as desigualdades sociais? Porque se o Estado enfraquece, você não vai ter aquele Estado protetor, né, que vai dar aquele amparo na economia, porque você passa para o meio privado aquilo. Favorece a concorrência. Agora, será que todas as pessoas vão conseguir pagar aquilo no meio privado, o que antes era oferecido pelo Estado? É óbvio que não. Então, isso vai gerar uma noção de desigualdade social, sem dúvida nenhuma, né? Então, no neoliberalismo aumentam as desigualdades sociais, né? Não tenho dúvida disso, que no neoliberalismo aumentam as desigualdades sociais. É óbvio que permite uma inovação. Por que permite uma inovação? Porque as empresas privadas vão duelar muito mais. Se você for ver, dos anos 80 para cá, com o neoliberalismo, a gente inovou muito do ponto de vista tecnológico, né? Dê uma olhada, faz uma lembrança aí na memória dos anos 80 para cá, a quantidade de coisas que surgiu muito tecnológica que antes de 50 a 80 ficou meio que estagnado no keynesianismo. Então, o neoliberalismo, ao permitir a livre concorrência, permite a inovação tecnológica, o novo surgindo cada vez mais, né? Mas, ao mesmo tempo, não são todas as pessoas que conseguem comprar. Então, aumenta nesse cenário uma situação de desigualdade social, o que, se aquele país não muito bem administrar esse aumento de desigualdade social, pode se desprender para um aumento de desemprego, de criminalidade e assim por diante. Tá? Outra coisa interessante para falar desse neoliberalismo na terceira revolução industrial diz respeito à formação de blocos econômicos. No neoliberalismo, blocos econômicos são formados. E por que no neoliberalismo blocos econômicos são formados, afinal de contas, né? Sabe por quê? Os blocos econômicos, pessoal, são associações entre países com o objetivo de desburocratizar comércio e relações pessoais. Isso é o que nós chamamos de blocos econômicos. E no neoliberalismo, se a ideia é você deixar tudo menos burocrático, né? Porque antes era burocrático demais devido à intensa intervenção do Estado, o neoliberalismo propôs a formação de blocos econômicos como o NAFTA, como o Mercosul, né? Como a União Europeia. Então, isso é algo que vem da terceira revolução industrial para ser uma associação entre países e desburocratizar o comércio e as relações pessoais e permitir um crescimento, uma inovação e assim por diante. Tá bom? Beleza, pessoal. Mas mais algumas coisas para a gente falar aqui. Vamos lá, mais algumas cositas para a gente falar aqui. Ó. Ainda estou em neoliberalismo na terceira revolução industrial. Ainda estou em neoliberalismo na terceira revolução industrial. Vamos lá, então. Galera, é o seguinte, presta atenção aqui em mim. Ó. Conforme eu falei para vocês, no neoliberalismo, aumentam-se as desigualdades sociais, isso é fato, tá? Não tenho dúvidas quanto a isso. No neoliberalismo aumentam as desigualdades sociais, tá? Outra coisa que é importante, pessoal, só para completar essa frase aqui, ó, isso porque pessoas mais pobres não conseguem comprar aquilo que é ofertado pelo meio privado,
pelo meio privado, sendo que antes era ofertado pelo meio estatal. Se não for bem administrado em países, se não for bem administrado em países essa situação, se não for bem administrado em países essa situação, também ocorre o aumento de desigualdade social, também ocorre o aumento de, eu queria falar desemprego, criminalidade e assim por diante, beleza? Interessantíssimo destacar isso aí, tá? Outra coisa aqui também interessante para destacar para vocês, galera, outra coisa também interessante aqui para destacar para vocês. Nessa época de terceira revolução industrial, e nessa época de terceira revolução industrial e neoliberalismo, os blocos econômicos foram formados a fim de desburocratizar relações pessoais e econômicas entre países. Galera, no Brasil, você sabe quem foram dois precursores do neoliberalismo no Brasil? A gente viu que no cenário mundial, dois precursores do neoliberalismo foram Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Né? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. E no Brasil, quem foram ali dois grandes precursores desse neoliberalismo no Brasil nessa época de terceira revolução industrial? Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Então, olha aqui, ó. No Brasil, dois grandes precursores do neoliberalismo nessa época de terceira revolução industrial. Foram Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Deixa eu só pegar uma fotinha aqui deles. Para que vocês possam ver. Olha aqui, ó. Só pegar uma fotinha deles aqui para que vocês possam ver. Vou pegar uma do Collor com a faixa presidencial, na época que ele era presidente. Foi o Collor, pessoal, no Brasil. O Collor recebeu o impeachment no Brasil, né? Ele ficou no poder no Brasil apenas de 1990 até 1992. 2 anos na presidência, recebeu o impeachment, pegou o Brasil na crise lascada, mas fez muitos atos errados, como confiscou o dinheiro da população dos brasileiros, a galera ficou revoltada, né? E o Collor, ele foi o responsável, pessoal, por assinar o Tratado de Assunção, representando o Brasil na criação do Mercosul, tá? Isso é o Collor, ok? Agora deixa eu pegar uma foto aqui do FHC, quando ele foi presidente do Brasil. Deixa eu pegar uma dele aqui, quando ele foi presidente do Brasil, aqui, ó. Uma foto do FHC, quando ele foi presidente do Brasil, ó. Vê? Aí, ó. Esses foram dois precursores do neoliberalismo no Brasil, tá? O Fernando Collor de Mello e o Fernando Henrique Cardoso, tá? Dois precursores do neoliberalismo no Brasil, o Fernando Collor de Mello
Fernando Henrique Cardoso, ok? Meus amigos, muito bom. Só que tem mais coisa para eu falar para vocês. O que é mais coisa que eu tenho para falar para vocês? Galera, na terceira revolução industrial surgiram toyotismo e volvismo, tá? Que é o que eu vou explicar para vocês aqui agora. Ó. Na época da terceira revolução industrial, olha aqui, ó. Na época da terceira revolução industrial no Japão, surgiu o modelo toyotista de produção por volta dos anos 60, 70 do século 20, tá? Que consistia no trabalho no momento certo, ou seja, de acordo com a demanda, o chamado, pessoal, just in time, o chamado just in time, trabalho no momento certo, tá? Ou seja, de acordo com a demanda, o chamado just in time. Então, na época da terceira revolução industrial no Japão, surgiu o modelo toyotista de produção por volta dos anos 60 e 70 do século 20, consistia no trabalho no momento certo, de acordo com a demanda, o chamado just in time. Ou seja, redução das horas de trabalho, trabalhadores qualificados, conhecedores de todas as etapas da produção, trabalhadores qualificados, conhecedores de todas as etapas da produção. E, além disso, pessoal, além dessa redução das horas de trabalho, trabalhadores qualificados, conhecedores de todas as etapas da produção, além disso, galera, uso da robótica. Ok? Então, vamos lá, deixa eu te explicar isso aqui. Deixa eu te explicar essa parada aqui agora, meus amigos. Deixa eu te explicar essa parada aqui agora. Deixa eu te explicar essa parada aqui agora. Quer ver? Explicar essa parada aqui agora, quer ver? Você vai entender aqui o que eu estou falando. Olha aqui, ó, moçada. Nessa época da terceira revolução industrial, conforme eu estou falando aí para vocês, nessa época da terceira revolução industrial, nós tivemos o surgimento do modelo toyotista, tá, de produção. E esse modelo toyotista de produção, pessoal, ele é totalmente diferente daquele modelo fordista de produção. Vamos fazer as diferenças aqui? Lembrem-se que aquele modelo fordista de produção na época da segunda revolução industrial, no final do século XIX e início do século XX, consistia no trabalho em série, na produção em série, produção em massa. Os trabalhadores, eles não conheciam as outras áreas ali do trabalho, ele só sabia fazer a sua área, ele só conhecia a sua área, porque ele trabalhava em esteiras de montagem, ele era fixo numa profissão. Ele era especializado naquela área que ele trabalhava, mas ele não era qualificado, ele não sabia fazer as outras áreas, ele era especializado só em uma, nas esteiras de montagem. Aí você tinha uma produção em série, produção em massa, trabalhadores especializados numa única etapa da produção, esteiras de montagem, longas jornadas de trabalho, pouco tempo de descanso, trabalho repetitivo, lesão por esforço repetitivo, né? Esse era o Fordismo, idealizado por aquele filme do Tempos Modernos do Charles Chaplin. O modelo toyotista, que vai surgir na terceira revolução industrial, idealizado por um cara chamado de Eiji Toyoda, esse cara aí chama Eiji Toyoda, o criador da Toyota, tá? O Eiji Toyoda, o criador da Toyota, pobre, né? Na verdade já morreu, né?
Pessoal, mas deixou uma boa quantidade de dinheiro aí para sua descendência. Galera, o ex-Toyota ele pensou da seguinte maneira: tá errado, eu não posso fazer um modelo fordista de produção aqui no Japão depois das bombas, sendo que o país está num processo de reconstrução. Então o ex-Toyota ele pensou assim: eu vou fazer o produto de acordo com a demanda. A produção vai ser no momento certo. Eu não vou produzir em série, em massa, gerando estoque, sem saber se meu produto vai ser vendido ou não, até porque eu não posso me dar o luxo disso. Até porque meu país está em recuperação depois das bombas atômicas. Então eu vou produzir na hora certa, é o just in time, a produção no momento certo. Mas não apenas isso. O meu trabalhador, o meu operário, ele vai trabalhar contente. Então vai ter redução da sua jornada de trabalho e ao mesmo tempo aumento salarial. Então ele vai fazer um produto de melhor qualidade. E ele vai ser qualificado, conhecedor de várias etapas da produção e não saber fazer só uma etapa da produção como no Fordismo. E detalhe, ele vai ter o auxílio ainda da robótica. Essas são características do toyotismo que surgem nessa época de terceira revolução industrial. Antes da aula acabar, deixa eu falar de um outro que surgiu nessa época da terceira revolução industrial também, que foi o volvismo. Olha aqui, ó, volvismo. Anos 2000, esse é mais recente, anos 2000, mais recente, tá? Galera, o volvismo é um sistema de produção também de acordo com a demanda, utilizando da tecnologia mais evoluída de todas, e ao mesmo tempo do trabalho braçal, artesanal de maior qualidade. Pessoal, o volvismo ele foi idealizado pela fábrica da Volvo nos anos 2000. Ele se difere um pouco do toyotismo, mas ainda está nesse cenário de terceira revolução industrial, que é o seguinte: o toyotismo tem os trabalhadores qualificados, né, e tem a robótica. Só que no volvismo, não. Você tem um artesão que vai ser responsável por fazer aquela porta. E a porta é a porta que tem o designer mais fantástico do mundo. Entende? E, ao mesmo tempo, você tem a tecnologia mais evoluída de todos para colocar naquele automóvel. Conclusão, o trabalho é feito sob encomenda. E detalhe, o produto, olha aqui, ó, e detalhe, o produto final, ele não é para qualquer um. Né? O produto final, ele é caro. Porque se você vai ter o trabalho artesanal mais preciso de todos e, ao mesmo tempo, a tecnologia mais evoluída de todos, é óbvio que o produto final vai ser caro. Então, isso também surge numa época de terceira revolução industrial. Assim como numa época de terceira revolução industrial, você sabe também o que a gente vai ter? As desconcentrações industriais. Escrevi errado. Desconcentrações industriais. Beleza? Eu vou sair aqui e já entro de novo. Fechou? Eu vou sair aqui, tá menos de 1 minuto. Eu vou sair aqui e eu já entro de novo, beleza?